um homem de Deus que sofreu muito antes de morrer e foi martirizado. Estaremos hoje falando sobre a história de Estevão. Muitas pessoas ignoram e até nem falam sobre ele. Mas nesse vídeo você verá tudo sobre a história de Estevão. Mas antes disso, já curte esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para que você seja notificado das próximas histórias. Mas vamos lá. Estevão foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição da assistência às viúvas e aos necessitados. Nesse estudo você conhecerá muito mais sobre a história de Estevão. Este homem era um membro da igreja de Jerusalém e aparece na narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão significa coroa, do grego Stéphanos. Não se sabe exatamente a origem de Estevão. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina e falava grego. Já outros sugerem que Estevão poderia ser um judeu da própria Palestina. Naquela época, muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Há também quem defenda que Estevão era um samaritano. O ministério de Estevão foi muito além da diaconia das mesas. Além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva, Estevão se empenhou em proclamar o evangelho, ficando marcado na história da igreja. O texto bíblico nos informa que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos. A pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Por isso, tão logo Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus helenistas. Esses homens subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia, de acordo com Atos capítulo 6 e o versículo 11. Ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. Após ser acusado de blasfêmia, Estevão foi enviado perante o Sinédrio. Ali, falsas testemunhas depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. A Bíblia diz que quando os membros do Sinédrio olharam para Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Antes, o mesmo capítulo nos informa que os membros da sinagoga não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual Estevão falava. Perante o Sinédrio, Estevão foi convidado a se defender. Sua defesa, sem dúvida, foi uma das mais brilhantes sermões já pregado em toda a história da igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Estevão fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando o fracasso do Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Cristo. Em sua pregação, Estevão falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés e o período da peregrinação no deserto, e sobre o tabernáculo e o templo. Estevão falou sobre a chamada de Abraão e explicou como o patriarca demonstrou fé e obediências nas promessas do Senhor. No entanto, ele enfatizou a rejeição ao escolhido do Senhor quando José foi traído por seus irmãos. Falando de Moisés, Estevão apontou para como o líder hebreu foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Estevão entendeu que Moisés foi um predecessor do próprio Cristo e a rejeição sofrida por ele foi uma rejeição ao próprio Deus. Estevão também falou sobre o tabernáculo, desde a época em que era utilizado no deserto, depois quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida e até os dias de Davi. Estevão enfatizou o desejo de Davi em construir um templo, que acabou sendo concretizado por seu filho, o rei Salomão. Com isso, Estevão chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, e que a ideia de um Deus estático e localizado era equivocada. Por fim, Estevão, utilizando metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Ele demonstrou que aquelas pessoas não eram regeneradas, e isso significa que as pessoas que acusavam Estevão de blasfêmia estavam agindo
agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras, que se rebelaram contra a liderança de origem divina. Então, esse homem de Deus mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham sido perseguidos, os profetas que anunciaram a vinda do Messias, agora eles haviam traído e se tornado assassinos do próprio Cristo. Ao ouvirem essa grave acusação feita por Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. Mesmo assim, Estevão fez uma grandiosa declaração que ficaria perpetuamente nas páginas da Bíblia. Ele disse: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus." Estevão sabia que Jesus era o seu advogado. Isso não significava que ele seria livrado da morte, mas que a justiça de Deus vindicaria não somente seu sangue, mas o sangue de todos os mártires. Então, aqueles homens agarraram Estevão, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. O texto de Atos nos diz que as vestes dos executantes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. A história desse homem cheio de Deus aparece muito rapidamente na narrativa bíblica. Não sabemos nenhuma informação bibliográfica sobre ele ou qualquer outro detalhe que faz com que seja possível conhecermos um pouco melhor sua origem. No entanto, o curto relato sobre ele no livro de Atos é suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Se você já gostou desse tipo de vídeo, já curte, não esquece de se inscrever. E se chegou até esse momento, comenta: Estevão foi um homem de Deus.